Ela estava comemorando a própria vida. Mas o homem que dizia amar Miriam já tinha decidido que ela não teria direito de continuar vivendo. Meu nome é Nasri Madi e você está no Vozes Silenciadas. Miriam Cristina Rondoura André, 48 anos, viúva, mãe. Uma mulher que passou anos tentando reconstruir a própria história. Depois de muito tempo sozinha, ela acreditou que merecia amar novamente. Foi então que ela conheceu Maicon Martins dos Santos Pires, 33 anos. Mais um crime covarde, mais uma mãe de família morta, deixando 2 filhas órfãs. Triste mais uma vez, hein, Adriele, ter que dar essa notícia aí. Sobre esse caso, nós estivemos em Penápolis mais cedo, vocês vão acompanhar algumas imagens porque nós acompanhamos o velório. Esse velório que começou por volta de umas 2 horas da tarde, familiares e amigos, eles estavam muito abalados com toda essa tragédia que infelizmente acabou na morte. Vocês vão ver a foto dela, da Miriam Cristina Rondoura André, que ela tinha 48 anos, ela era vendedora e, de acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-marido. Ele que é o Maicon Martins Santos Pires, de 33 anos, motorista. Eles ficaram juntos por cerca de 7 meses e há algum tempo eles estavam separados e ele não aceitava o fim desse relacionamento. Inclusive, por isso que ontem à noite ele invadiu uma área de lazer onde a Miriam comemorava com esses amigos, familiares, o aniversário dela de 48 anos. Os familiares disseram que ela sempre gostou muito de comemorar aniversário, era uma pessoa muito feliz. E aí ele invadiu essa festa e fez 2 disparos contra ela na frente de todos, inclusive da filha dela de 8 anos que estava nessa festa. Quem contou isso pra gente foi um amigo dela, vamos ver. Sexta-feira passada ela foi para buscar as coisas dela na casa dele, ele começou a enforcar ela, trancou ela dentro do quarto, a sorte que a mais velha tinha a chave do quarto, abriu, tirou ela de lá. Ela chamou a polícia veio, fez a ocorrência, prendeu ele por 24 horas e colocou uma medida protetiva em cima dela. Nesse meio tempo, ele tentava se aproximar dela, sempre mostrando que só queria conversar, inclusive citando que não estava armado, que só queria conversar. E ela sempre recusando, falou, eu não quero ter que chamar a polícia de novo, porque se eu chamar a polícia, você já está com a medida protetiva, você vai ser preso. A Miriam, ela chegou até a ser socorrida, foi levada até um hospital da cidade, mas ela, infelizmente, como a gente pôde ver, ela não resistiu. Ela deixa 2 filhas. Lúcio, muito triste ter que dar uma notícia como essa, mais uma vez, um caso de feminicídio na região, que nós temos noticiado praticamente todos os dias, um crime absurdo e que foi feito no dia da festa de aniversário dela, inclusive na frente da filha de 8 anos. Os familiares e amigos, eles comentaram com a gente no velório que eles esperam justiça. Olha só, já está no centro de detenção provisória de Lavínia o homem de 33 anos que matou a ex-mulher a tiros durante a festa de aniversário dela, lá em Penápolis. Lembra? Nós trouxemos aqui para vocês essa semana. Ele foi preso durante uma ação da Polícia Militar. Maicon Martins dos Santos Pires estava na casa dos padrinhos em Buritama, distante 56 quilômetros de Penápolis, local onde ocorreu o feminicídio. O suspeito matou a ex-mulher, Miriam Cristina, de 47 anos, com 2 tiros, durante a festa de aniversário dela. Os policiais militares conseguiram chegar até ele depois de uma denúncia anônima. Maicon foi transferido de Buritama para a Delegacia de Defesa da Mulher de Penápolis, onde prestou depoimento. Durante todo o interrogatório, o suspeito permaneceu em silêncio. O crime aconteceu na área de lazer que fica bem nessa rua, no bairro Santa Cecília, aqui em Penápolis. De acordo com informações da polícia, o homem invadiu a área de lazer e, na frente de todos os convidados, começou a disparar tiros contra a ex-mulher.
2 desses tiros atingiram a região do tórax dela. Em seguida, o suspeito fugiu por essa rua e foi encontrado somente depois pelos policiais militares em Buritama. No começo, parecia carinho, parecia cuidado, parecia amor. Mas existem pessoas que confundem amor com posse. Os ciúmes começaram, as cobranças começaram e o controle começou. E aos poucos aquela relação começou a mudar. A agressividade apareceu, as perseguições começaram e Miriam percebeu que precisava sair dessa relação. Mas ele não aceitava o fim. Na madrugada anterior, Miriam foi até a casa dele buscar suas coisas. E ali ela quase morreu. Ele começou a enforcá-la, trancou Miriam dentro de um quarto. E talvez ela só tenha sobrevivido naquele momento porque a filha mais velha tinha a chave. Ela abriu a porta e conseguiu tirar a mãe dali. Miriam chamou a polícia, registrou a ocorrência e ele foi preso. Mas ficou preso apenas 24 horas. Depois disso, Miriam conseguiu uma medida protetiva. Ela tentou se proteger, ela tentou impedir a aproximação dele, mas ele continuava aparecendo, continuava insistindo. Sempre dizendo a mesma coisa. Eu só quero conversar. E Miriam respondia: não me faça chamar a polícia de novo. Você já está com medida protetiva. Você vai ser preso. Mas ele não queria conversar. Ele queria o controle. E no dia 4 de julho de 2025, Miriam estava tentando viver. Era o aniversário dela de 48 anos. Um quiosque, a família, os amigos, muitos sorrisos. E a filha dela, de apenas 8 anos, também estava lá. Então, ele apareceu. Ninguém imaginava que aquela festa seria o último aniversário da Miriam. Diversos disparos na frente de todos e na frente da filha. E 2 deles acertaram o tórax de Miriam. Ela foi socorrida, levada ao pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu. E o que mais assusta é que os sinais estavam lá. As ameaças estavam lá. A violência estava lá. A tentativa anterior estava lá. Ela pediu ajuda, ela denunciou, ela tinha medida protetiva. E mesmo assim, não foi o suficiente. Bom, pessoal, eu vou chamar novamente, já é meu parceiro de programa, né? Dr. Eduardo Tedeschi, advogado criminalista e já conhecido como advogado das mulheres, porque ele tem estado na frente, né, de diversos casos de feminicídio, isso é muito bacana. Doutor, novamente, muito obrigado por estar aqui comigo. Você já está virando, né? Você já é um parceiro de programa já, né? Eu que agradeço o convite, Nasser, e dizer que o programa ele traz temas muito importantes, né? Traz temas importantes, tema que interessa você que está em casa, você que passou por um problema, ou tem um familiar que passou por um problema de violência doméstica. Então, o programa é importante e está fazendo parte do seu programa. É uma grata satisfação e venho com muito prazer. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Doutor, Miriam denunciou, conseguiu medida protetiva, o agressor chegou a ser preso. Então, por que mesmo assim ela ainda ficou vulnerável? Mas veja bem, Nasser,
A medida protetiva é uma ferramenta extremamente importante, mas ela não impede fisicamente a ação de um agressor, de um determinado agressor. Em muitos casos, quando o homem não aceita o fim do relacionamento, e esse é um grande problema, o risco aumenta, justamente após a separação. E quando existem ameaças, perseguições e episódios de violência, nós estamos diante de sinais muito graves e que precisam ser tratados com máxima atenção. Então, veja, quando a vítima ou quando a mulher, no primeiro sinal que ela está na iminência de sofrer uma agressão, ali ela deve já se precaver. Entendi. E é o que eu disse no começo, a medida protetiva, ela evita o distanciamento, ela proporciona o distanciamento, evita contato, tem punição para quem descumpre, mas se o agressor resolver descumprir, ele descumpre. Entendido. E ele vai para as vias de fato e acaba cometendo o feminicídio, exatamente porque não há um dispositivo nesse sentido que proteja de fato. Ok. Bom, depois de casos como esse da Miriam, a sensação que fica para muitas mulheres é de medo e impotência. O que uma mulher deve fazer quando percebe que o agressor não aceita o fim do relacionamento? Basicamente é o seguinte, o mais importante é ela nunca minimizar esses sinais que a gente falou agora há pouco. Porque quais são os sinais? Ameaças, perseguições, insistência excessiva. O rapaz quer exercer aquele controle emocional e agressividade, assim, mesmo que seja verbal, ela precisa ser, esses fatores precisam ser levados a sério, entendi, desde o início. Aí, o que fazer? Procurar a ajuda da polícia, registrar boletim de ocorrência, informar familiares, informar o RH da empresa, informar amigos e procurar evitar um contato direto com o possível agressor ou com o agressor se já existiu alguma agressão, ainda que leve. Entendi. Isso são medidas fundamentais. Entendido. E principalmente entender o seguinte, Nácia, que a insistência, a pessoa fica naquela insistência, o homem fica na insistência, às vezes essa insistência não pode ser tratada como uma prova de amor, que é o que acontece. Mas ele queria tanto, ele insiste tanto. Talvez essa insistência não seja o amor. E em muitos casos se torna um perigo real que chega a ser vítima de um feminicídio. Perfeito. Então a gente, só para complementar, doutor, essa situação aí, realmente, eu tenho ouvido bastante, né? Que a pessoa fica insistindo, não, eu só quero conversar. Quando ele já demonstrou agressividade, eu acho que não existe mais a possibilidade de conversa, não tem que cortar realmente. Porque tem que tomar cuidado, porque só quero conversar, às vezes com qual finalidade? Talvez aquele só quero conversar, é nessa conversa que vai acontecer a fatalidade. É verdade. Doutor, vamos para a pergunta final, que aliás vão ser 2 em 1, hein? Tá. Doutor, como é possível que um homem com várias passagens por violência doméstica tenha sido solto pela justiça dias antes de cometer esse crime? Juridicamente, o que falhou nesse sistema de proteção? Essa é a primeira. E agora, com a presença da filha de 8 anos na cena do crime, e o fato dele já ser um agressor reincidente, podem ser usados para garantir que ele receba a pena máxima e não saia tão cedo da cadeia? Minhas amigas, a dor da família da Miriam é a dor de todos nós. Muitos se perguntam, né? Como ele estava solto, você já tinha o histórico? Essa é a pergunta. Infelizmente, o que aconteceu aqui foi talvez uma falha de avaliação quanto ao risco. Quando o homem já tem passagens por violência doméstica e é solto em uma audiência de custódia, talvez, o sistema, de uma certa forma, ignorou o ciclo da violência. E o ciclo da violência, a gente tem visto pelos números que está numa escalada crescente. Mas, agora que o crime aconteceu, tenha certeza,
a lei será muito rigorosa por dois motivos principais que vocês precisam saber. Primeiro, que ele é reincidente. O fato dele já ter batido ou ameaçado outras mulheres antes prova que ele não é um homem de bem, podemos assim dizer, que teve um momento de loucura ou coisa do tipo. Ele provavelmente é um agressor de carreira e isso impede qualquer benefício de liberdade, principalmente no quadro que se encontra esse caso. O trauma da criança. O crime cometido na frente de uma filha de 8 anos é muito, nossa, é difícil, né? E na nossa lei, o feminicídio cometido na frente de filhos, ainda mais menores, tem uma pena maior a ser aplicada. O juiz entende que ele não destruiu apenas uma vida, mas imagina essa criança, né? Marcou para sempre a saúde mental de uma criança. Nossa luta agora, como sociedade e advogado, certamente é o que se espera, né? É garantir que seja julgado, obviamente por feminicídio qualificado, talvez com mais de uma qualificadora, e com esse histórico e com a crueldade e de ter feito isso, e parece-me que foi no mesmo dia do aniversário, né? A morte se deu no mesmo dia do aniversário da vítima. A meta, a pena, ela deve ser aplicada assim com muito rigor, podendo inclusive, e eu creio nisso, que seja uma pena máxima, uma pena onde vai se considerar todas as qualificadoras para se chegar numa pena máxima. Obviamente que quem vai decidir a pena é o juiz, mas é o corpo de jurados. Então... Entendi, doutor. Eu acho que é uma situação que nos entristece e as autoridades precisam ficar atentas a casos como este, porque o feminicídio, como você já mencionou várias vezes, ele está numa escalada crescente, né? Doutor, tá bem difícil mesmo. A gente tem... Por isso que eu falo que é muito importante o seu posicionamento, sempre estar aqui e defendendo as mulheres, porque o Brasil, isso tem sido assustador, né? É assustador o número de feminicídios nesse país. Então nós temos que se juntar mesmo, se unir sociedade, corpo jurídico, para tentar minimizar isso, já que a gente não vai conseguir resolver, mas tentar minimizar, né? O que eu penso é que há necessidade de muita educação, e essa educação passa inclusive desde do primário, do ensino fundamental, e o homem que está nos assistindo também, precisa entender uma coisa, nossa. Mulher não é propriedade. Muito bem. Mulher não é propriedade de ninguém. A mulher é um ser maravilhoso, ela tem todas as qualidades, ela tem defeitos como todos nós temos, mas as qualidades, as virtudes superam. E é muito simples. A convivência de um casal, não sou psicólogo mais, né? Vou dar umas pinceladas, tem que ser boa. Sim. Se for para conviver num ambiente de tensão, de briga, de confusão, existe um meio legal. Cada um segue a sua vida, respeita os filhos, enfim. Porque o que não podemos admitir, e tem muito homem de bem, claro, a gente não está aqui massacrando os homens. E tem muitos homens que pensam como eu penso, como você pensa, no sentido de trazer essa educação e essa cultura de que mulher não é propriedade. Mulher é uma pessoa, é um ser, é uma pessoa que é responsável pela vida, pela perpetuação da nossa espécie. Okay. Enfim, o que acontece? Homens que pensam como nós precisam sim aparecer, dar sua opinião e valorizar a mulher que cada um tem em casa. Perfeito, doutor. Novamente, eu agradeço o senhor
você já está ficando, já falei, você está ficando meu parceiro aqui já no programa, hein? É. Eu espero ver se no próximo episódio você esteja junto comigo aí. Advogado das mulheres? O advogado das mulheres. Tá bom, gostei do título, Nácer. Obrigado. E olha, conte comigo doutor. sempre que precisar. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Tá bom, gente. Pessoal, eu vou fazer uma reflexão final sobre esse caso, tá bom? O que aconteceu com Miriam não foi um crime passional. Não foi um descontrole por amor. Foi um crime anunciado. Miriam fez tudo que o Estado diz para uma mulher fazer. Ela denunciou, ela registrou a ocorrência, ela buscou a medida protetiva, mas um papel não para uma bala. Um papel não detém quem acredita que o outro é uma propriedade. A morte de Miriam, no dia do seu aniversário, é o retrato cruel de uma sociedade que ainda falha em proteger quem pede socorro. É a prova de que, para o agressor, o não da mulher é visto como um desafio que ele sente no direito de encerrar. Quantas Miriams ainda precisarão tombar com medidas protetivas nas mãos? Miriam Cristina Rondoura André queria apenas o direito de soprar as velas e ver a filha crescer. Esse direito lhe foi roubado, o silêncio dela agora é o nosso grito. E eu sou Nácer Madi e este foi mais um Vozes Silenciadas.